Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos nos respondem: sim, e frequentemente fazendo muito pouco, esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Boa noite a todos. Acabamos de assistir à apresentação do jovem João Aurélio, da Juventude Espírita Joana de Ângeles. Vamos agora à composição da nossa mesa da noite. Representante do Grupo Espírita Joana de Ângeles, João Carneiro da Silva. Representante da Juventude do Lar Espírita André Luiz Isabelle Akemi Costa Kida. Representante do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, Casa de Oração da cidade de Ibitiara, Nadir Xavier de Andrade. Representante da Casa Espírita Amor e Luz, Cláudia Oliveira. Palestrante da noite de hoje, nosso amigo Max Lânio Lacerda. E para proferir a prece inicial, convidamos a nossa querida amiga Nadir Xavier. Meus irmãos, vamos continuar irmanados nesse pensamento de amor, de paz, de anseio para conhecermos as diretrizes dessa doutrina consoladora, o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, e que a paz e o amor sejam constantes em nossa vida, para que possamos no dia a dia expressarmos as orientações que o Mestre Jesus deixou para todos nós. Que assim seja. Professor de ensino superior do Distrito Federal, geólogo, mestre e doutor em geociências pela Universidade de Brasília, expositor espírita, monitor de ensino sistematizado da doutrina espírita e de mediunidade na Federação Espírita Brasileira, diretor de estudos no Centro Espírita Caminho da Luz no Distrito Federal, para proferir sobre o tema Educação dos Sentimentos, expositor da noite, Max Lânio Lacerda. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre.
O tema que nos apetece hoje é por demais profundo para que não examinemos com profundidade. E é o que faremos aqui hoje dentro do nosso Espiritismo. Nós vamos sempre trabalhar o conceito de educação e sentimentos, mas à luz do Espiritismo. São duas palavras, educação e sentimento. Precisamos entendê-las antes de discorrê-las. Lá na questão 685 de O Livro dos Espíritos, vamos encontrar o codificador fazendo um comentário, como quase todos, excelente. E ele vai dizer: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Continua ele: não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Vamos olhar com uma lupa um pouco mais esse tema. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Se prestarmos atenção, a educação intelectual se faz pelas circunstâncias. Mais cedo ou mais tarde, as criaturas acabam se intelectualizando. A gente não precisa fazer muito esforço para isso, porque o mundo circunstancia para que nós façamos isso. Kardec não está chamando a atenção para essa educação, com quanto importante ela seja, mas para a educação moral. E essa educação precisa ser compreendida, porque as escolas do mundo não dão essa educação para nossos filhos e nem para nós outros. Mas ele diz mais: não nos referimos à educação moral pelos livros. O que Allan Kardec está dizendo é que não se aprende essa educação pela teoria. Não faremos o desenvolvimento do sentimento pela educação teórica. Ela terá que ser vivenciada. E é por isso que ele diz que essa educação, a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos. Para se formar caracteres, incutir hábitos, é necessário experiência. É por isso que reencarnação é sinônimo também de experiência. Em cada reencarnação, a gente volta em experiências diferentes ou revisando experiências que não tenhamos sido bem-sucedidos. E em cada experiência dessas, a gente vai adquirindo os caracteres, a gente vai incutindo hábitos. Mas o codificador vai além. Ele fecha a sua fala dizendo que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Conjunto é o somatório de tudo que a criatura conseguiu adquirir desde que ela está evoluindo. É o que Jesus disse dos tesouros que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Então nós concluímos com Allan Kardec que educação moral é o conjunto dos hábitos adquiridos. É dessa educação que nós falaremos hoje. Mas o título da palestra diz que é a educação dos sentimentos. Então nós precisamos examinar o que significa sentimento da mesma forma. De novo, o codificador vai nos dizer, bem compreendido, mas sobretudo, enfatiza Allan Kardec, bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente ao homem de bem. Chama a atenção, bem compreendido. Compreensão requer educação do intelecto. E é uma análise, não toca sentimentos. Mas ele diz, sobretudo, bem sentido. Há muitos espíritas que compreendem o Espiritismo, mas ainda não o sentem, não o vivem, portanto não o praticam na essência, porque essa educação é a educação mais importante
para o atual estágio evolutivo de nosso planeta. Continua Allan Kardec dizendo: a parte, por assim dizer, material da ciência espírita requer somente olhos que observem, ou seja, qualquer um que tenha intelecto pode apreender o que nós temos na doutrina espírita, mas isso não assegura a felicidade, a paz íntima. Ele continua: a parte essencial, não é a material, exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Parte essencial toca a parte da sensibilidade. Isso é a educação do sentimento. Se a criatura não sente, ela ainda não tem a educação do sentimento se realizando. Ela ainda está fria para esses processos da evolução do espírito. E isso conduz ao que Kardec nominou por senso moral. Em outras palavras, Kardec nos diz que a educação do sentimento leva à maturidade do senso moral. A palavra moral apareceu também quando a gente fala educação moral. E Kardec definiu na pergunta que fez aos espíritos o que é moral. Se nós perguntarmos às pessoas do dia a dia, se for para um torcedor de futebol, ele vai dizer: hoje eu estou com o moral alto, meu time ganhou. Não é assim? Será que é esse moral que está se referindo à doutrina espírita? Seguramente não. Então a definição precisa ficar clara, porque se a educação é moral e se é a maturidade do senso moral, nós precisamos entender o que é moral com propriedade. E eles vão responder a esta pergunta do codificador. A moral é a regra de bem proceder. A regra de bem proceder. Isto é, de distinguir, de separar o bem do mal. Toda vez que você tem moral elevada, significa que você consegue proceder segundo as leis divinas. Toda vez que você tem moral elevada, significa dizer que você consegue distinguir o que é bem do que é mal. Feito isso, nós podemos concluir e avançar no estudo desse tema. Educação moral é o conjunto de hábitos adquiridos e a educação do sentimento leva à maturidade do senso moral. Daí porque os dois precisam caminhar juntos. Moral é uma palavra importantíssima e nós vamos trabalhar esse tema com essa palavra sendo o nosso carro-chefe o tempo todo. Para a gente evoluir e examinar a evolução do sentimento, a educação do sentimento, e para que cada um de nós, numa autoanálise íntima, possa fazer a análise própria em de que estágio se encontra evolutivamente, nós precisamos examinar essa questão do ponto de vista evolutivo. Nós vamos encontrar um espírito de nome Lázaro, está no capítulo 11, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem uma dissertação brilhante, belíssima, que nós vamos aproveitar aqui nesse encontro hoje. Lázaro diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Vamos examinar isso de uma forma que a gente possa entender a evolução. Se a gente olhar a figura, na base dela nós temos um instinto que prevalece quando o espírito com E minúsculo estagia no reino animal. Na outra base da escada, nós temos a inteligência, que são os primeiros albores, são as primeiras luzes que o homem primitivo começa a desenvolver em si. Mais tarde, com o processo evolutivo, a criatura adquire o que nós chamamos de razão, que nada mais é do que inteligência com responsabilidade. Como Paulo, o apóstolo, dizia: tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. A criatura pondera as suas ações, as suas palavras e os seus pensamentos. E por fim, nesse estágio, nós temos a humanidade, em que prevalece o homem elevado. A maior parte da humanidade está transitando entre homem primitivo e homem comum. Os homens elevados ainda são poucos neste planeta. Quando eles aparecem, eles se destacam. Os Mahatmas Gandhis, os Franciscos Cândido Xavier, as Madre Teresa de Calcutá, essas são criaturas que atingiram a humanidade. O que Lázaro tem a ver com isso aí? Ele diz que a transição do instinto para a inteligência tem prevalecimento do instinto. Nessa etapa da nossa fase evolutiva, o instinto domina a nós outros. À medida que nós vamos evoluindo da inteligência para a razão, nós vamos começar a desenvolver sensações, vamos começar a ampliar o livre-arbítrio e vamos tomar decisões sozinhos, com menos ação dos nossos benfeitores. À medida que passamos esse estágio, vamos atingir o que nós chamamos do sentimento, quando a gente começa a não mais olhar só para si, mas começa a sentir o outro, as dores do outro, as alegrias dos outros em nós mesmos. Nós estamos na fase da elaboração do sentimento. Isso é uma cadeia, é um elo que liga ao outro, não tem saltos, a criatura desenvolve gradualmente. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, eles textualmente disseram a nós: em a natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo. Tudo se encadeia, é um processo em que a gente vai pelas experiências adquirindo grau a grau, segundo o nosso desejo, como foi lido na primeira questão aqui. Se tivesses vontade, poderias conseguir avançar muito mais rápido. Essa é a viagem que o espírito faz, deixando a animalidade e caminhando para a humanidade. Não estamos falando de angelitude ainda. Espíritos do quilate de Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, não são anjos, ainda são espíritos que precisam encarnar, são espíritos no nível superior da escala da humanidade. E esta viagem é a viagem do instinto ao sentimento, que nós vamos fazer hoje. Ele continua dizendo, o nosso Lázaro: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Por quê? Porque o amor, é o sentimento por excelência. E os sentimentos, conclui o Espírito Lázaro, são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, sentimentos são os instintos elevados. E sentimento tem uma característica: ele é automático, a gente não reflete. E quando a gente tem sentimento elevado, a gente faz o bem pelo bem, sem pensar. O amor é o sentimento por excelência. Quando a gente atinge o estágio do amor, a criatura já está migrando para a angelitude, que ainda vai longe neste planeta de expiações e provas. Então, nós vamos deduzir a partir desta análise que estamos fazendo juntos, que o sentimento não está pronto nas criaturas humanas. Se nós fizéssemos uma enquete aqui, nós iríamos encontrar várias fases de sentimento em nós aqui. E nós vamos concluir também que o amor não está pronto nas criaturas, ele está se fazendo gradualmente. E é de capital importância compreender isso, porque uma coisa é a gente ser levado pelo roldão das reencarnações, outra coisa é a gente conduzir a nossa reencarnação, é outra coisa a gente ter consciência da nossa evolução, porque aquele que sabe para onde vai, esse vai mais rápido e com segurança. A jornada evolutiva passa pelos instintos, atravessa as sensações e se espraia, atingindo o sentimento. E o amor é o sentimento por excelência. Ora, essa doutrina é eminentemente uma doutrina cristã.
Há espíritas ainda por este país afora que tendem a se prender a um dos três vértices, ou a ciência, ou a filosofia, ou a religiosidade. Mas a doutrina não pode ser vista em um ou em outro apenas, ela tem que ser vista integralmente, mas ela sempre vai derivar para uma moral elevada, e a moral é a moral do Cristo, conforme o codificador nos entregou. E o Cristo, ele deixou escrito para nós, através dos seus apóstolos, uma passagem sublime: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Não há como discutir isso. Ou você ama ou você não ama. Porque se você refletir, você já não ama. Ninguém verá a Deus por reflexão, pelo intelecto. Nós veremos Deus pelo sentimento, mas não é com os olhos da carne, é com o sentimento do coração. Mas o mestre fecha dizendo: este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse, afirma o Rabi da Galileia: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei asseverou o mestre, e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Duas palavras-chave: toda a lei. Se nós seguirmos isso aqui, podemos esquecer todo o resto, porque isso aqui é a lei maior. O que nós precisamos de todo o resto é para explicar isso aqui e a gente conseguir, nas experiências, e saindo do instinto para a sensação, da sensação para o nosso sentimento, e do sentimento para o amor. E outra coisa importante: não é convite, não é convocação, é mandamento. Ou você ama, ou você ama. Não tem como fugir. Quando você não vai pelo caminho normal, quando a criatura não busca esse caminho, a dor é o mecanismo celestial que a faz retornar ao caminho do amor. Mas ela não tem como escapar. Ou ela vai mais rápido, por sua boa vontade, a questão que foi lida aqui, ou ela vai tentando teimar com a lei divina. Então nós concluímos: o amor é a lei sublime, é a lei maior, é a lei divina que nós não podemos jamais olvidar. E o amor se elabora, tal como aqueles três estágios. Jesus em Lucas: o reino de Deus está dentro de vós. O que quis Jesus dizer? Que a semente do amor está inata na criatura. De outra ocasião ele falaria: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais. Ele quer dizer que inato em cada um de nós tem a centelha divina que nos atrai para o Criador, e que nenhum de nós consegue ficar muito tempo distante dele. E há estágios na elaboração do amor. No próprio mandamento maior se observa três. Primeiro, amor a si mesmo. Porque se a criatura não tem amor a si mesma, como é que ela pode ter amor ao próximo? Ninguém pode dar aquilo que não possui. Se eu sou uma criatura azeda, como é que eu posso oferecer doçura? Então, para amar ao próximo, que é o segundo estágio, é necessário que eu já tenha conquistado alguma coisa no primeiro. Quem tem mais, dá para quem tem menos, porque a lei é de doação. Então, quem tem mais paciência, não precisa ter toda a paciência, dá para quem tem menos. Essa é a solidariedade divina, e somente através dessa solidariedade divina o terceiro estágio se atinge: o amor a Deus, aquele que não há reflexão sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, sobre toda a tua alma, sobre tu ti mesmo. É um estágio evolutivo muito distante da criatura humana que está na Terra. A gente entende: o reino de Deus não vem com a aparência externa. O reino de Deus está dentro de vós. O amor se elabora de dentro para fora, nunca de fora
para dentro. A criatura jamais poderá delegar, passar para outro o trabalho de elaboração do amor. É da alçada desta criatura. Então nós podemos construir aquela escada aqui também. O amor a si mesmo é o primeiro degrau da escada de Jacó. O amor ao próximo é o segundo. O amor a Deus é o terceiro. E é uma viagem evolutiva, que são muitos e muitos milênios que o Espírito precisa para fazer. É a grande jornada do amor que todos nós estamos fazendo. A grande jornada evolutiva do amor, que vai do instinto ao sentimento, do sentimento ao amor. É a grande jornada. Onde nós nos encontramos nesta jornada? É uma pergunta que deve começar a se estabelecer no íntimo de cada um de nós que nos propusemos a compreender sobre as coisas santas da vida. Vamos examinar cada trecho daquele para que essa compreensão se amplie e que não paire nenhuma dúvida após o término deste encontro sobre esta jornada. Lázaro disse: em sua origem o homem só tem instintos. Vamos examinar essa questão um pouquinho mais profundamente. Instintos. O que é instintos? Questão 73 de O Livro dos Espíritos. Kardec examina esta questão. O instinto é independente da inteligência? Kardec pergunta. E confessamos que muito tempo antes de conhecer a doutrina, nós não saberíamos responder esta pergunta de forma tranquila, confiantes. E eles responderam: não exatamente. Por que não? Porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Sem raciocínio. Certa vez, Chico Xavier estava atendendo a uma jornalista, uma mocinha que ia conhecê-lo. Chico estava ficando conhecido por este Brasil afora. E a mocinha perguntou, tentando colocar Chico num pedestal elevado, e naquela simplicidade, naquela humildade que o caracteriza, ele disse: não, minha filha, eu não passo de um verme. E a Emanuel, que estava acompanhando ele, falou: não insulte um verme. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, se Chico está insultando um verme, imagina nós outros aqui, o que seremos? E aí a gente fica rindo desta situação, mas se a gente for analisar com profundidade, Emanuel não dá nenhuma informação ao acaso. Chico virou para a mocinha e falou: tá bom, filho, eu não sou o verme, eu sou o subverme. E a gente observa por que o verme foi insultado, e Emanuel não estava brincando. Porque o verme não reflete, o verme segue o Criador sem pestanejar. A fé do verme é inata. Ele faz tudo exatamente como fazia sempre. Tal como João de Barro constrói a sua casinha do mesmo jeito sempre. Não erra. Não erra. Vamos examinar isso. O instinto é uma inteligência sem raciocínio. Mas quem é que te deu essa inteligência? Quem é que nos proporcionou isso? Vamos ver como essa coisa é bonita. Lá em A Gênesis, lá no item 14 do capítulo 3, o codificador examina essa questão. E ele chega a uma conclusão maravilhosa. Ele diz assim, que o instinto é a solicitude divina, velando, cuidando pelas criaturas. Ou seja, é Deus em nós. Coincidência, né? Emanuel, Deus em nós. É você naquela fase, espírito com E minúsculo, princípio espiritual, tendo todos os cuidados daquele que é o Criador. É a criatura virando todas as decisões da criatura sendo conduzida pelo Criador. E Emanuel, Deus em nós, nessa chamada a Chico, sem querer, falou isso. E Kardec comenta: tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si e na sua inteligência. Então, quanto mais próximo da animalidade, menor é a inteligência,
maior é o instinto tomando conta daquela criatura. É Deus como um pai que vai tomando conta do bebezinho até que ele possa caminhar com as próprias pernas. Veja que bênção, que maravilha. E Kardec fecha dizendo: por isso é que essa solicitude se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Porque o homem tem que aprender a caminhar com as próprias pernas espirituais. O instinto, disseram os Espíritos na questão 75, também pode conduzir ao bem, porque o instinto nunca se transvia. O instinto é um meio de nos levar ao bem. Quando a gente tem um instinto de que algo tem que ser feito e aquilo é forte, é melhor a gente seguir. Aí Kardec vai para o lado da inteligência, logo na questão seguinte, que é a subquestão: porque nem sempre é guia infalível a razão? Por que a razão nem sempre ela é infalível? Por que de vez em quando ela falha? E eles responderam: seria infalível se não fosse falseada pela má educação. Além disso, pelo orgulho e pelo egoísmo. Se nós prestarmos atenção na nossa sociedade, os nossos pais da sociedade que ainda não conhecem essas coisas que estamos debatendo aqui hoje, eles cuidam dos filhos com educação, em que na visão dele é a melhor educação que ele pode oferecer. Coloca na melhor escola, dá todos os recursos para que ele seja bem sucedido na profissão, não importando se para ele ser bem sucedido ele tenha que tirar de outrem, não importando se para que ele seja bem sucedido outrem não tenha a menor chance de sê-lo. Essa é a má educação. A criatura não seria taxada pelo mundo como de uma pessoa que está errada, mas segundo as leis divinas, ela não está fazendo a educação moral, porque está estudando apenas do intelecto e ainda presa à educação vinculada ao orgulho e egoísmo que incentiva em seus filhos. A razão seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Hoje nós vamos cuidar da má educação, mas o orgulho e o egoísmo dão muito pano para manga, como diz o ditado popular. Anotado por Mateus, no capítulo 6, nós ouvimos Jesus dizendo, aquele cântico lá do Sermão da Montanha: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? O que Jesus está falando? O instinto é a solicitude divina velando pelas criaturas. Portanto, diz Jesus, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. O instinto conduz ao bem, não se transvia. A razão seria infalível se não fosse falseada pela má educação. Fé inata, fé raciocinada, que a criatura terá que conquistar em si. Fé vacilante, depois de conhecido isso, não pode mais ser o nosso caminho. Voltamos. Nessa fase, nesse estágio em que a criatura só tem instintos, o amor a si mesmo ainda é embrionário. É como uma gravidez. O feto ainda está se construindo, não está pronto para vir à luz. É o que está acontecendo com aquele que deixa a animalidade para entrar na humanidade. Nós temos aqui exemplos do que aconteceu na nossa sociedade humana na Terra.
desde o Australopithecus até o Homo sapiens sapiens sapiens. Nós temos aqui aquele que só tinha o que nós chamamos de instintos, e nós temos aqui aquele que hoje nós chamamos do homem inteligente, aquele que roteiriza a sua vida baseado somente na inteligência. E este cai, e este chora, e este, pelos prantos e pela dor, terá que voltar ao Pai pelo sentimento. E é este homem que nós estamos falando. Como será o homem do futuro? Porque não será o Homo sapiens, não tenhamos dúvida disso. Esse é o estágio das sensações. Então aqui a criatura começa a atingir o primeiro passo para a conquista do amor, que são os instintos. E aqui a criatura começa a embrionar, a gestar o amor a si mesma. Continuamos com o nosso amigo Lázaro. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Curioso, Lázaro usa duas palavras: avançado, significando que a inteligência proporciona sensações. Vamos examinar isso com melhor exemplificação. Aqueles ancestrais nossos, os homens da caverna, eles matavam as caças e comiam a carne crua, como fazem os leões hoje. Passado um tempo, a inteligência foi se fazendo, eles descobriram o fogo. Começaram a trabalhar a carne ficou mais apetitosa. Passado um tempo, descobriram o sal e os temperos. Passaram a comer a carne com um sabor diferente. Sabe o que eles fazem hoje? Fazem churrasco e levam engove no bolso. Comem feito uns doidos. Ou seja, nós comíamos para satisfazer as necessidades orgânicas. Hoje, por causa das sensações, nós comemos até explodir o estômago e pedir engove. Isto vale para qualquer coisa. A gente tem várias situações da vida: poder, dinheiro, sexo. Tudo isso a gente provocou sensações que vão se provocando pelo avançar da inteligência. Mas Lázaro é muito sábio e diz que há uma corrupção, o indivíduo se corrompe, ou seja, o abuso das sensações causa o mal. Essa fase em que a criatura corrompe o espírito, ele vai trazer para si o mal. Aqui nós temos Calígula, que é um símbolo das paixões humanas. Inclusive na psicografia de Divaldo Franco, nós vamos ouvir Manuel Filomeno de Miranda falando de cidades no plano espiritual em que essa criatura, nosso irmão, alimentava os tormentos do sexo. Paixão e sensação, duas palavras que se misturam. E Kardec pergunta: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? E eles respondem: de desenvolvimento sim, de perfeição, porém não. São um sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Vamos examinar. São sinal de atividade e consciência do eu. Atividade: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. Comerás o pão com o suor do teu rosto. O que significa isso? Que nós não estamos mais sob a solicitude divina o tempo todo. Teremos que fazer o nosso esforço para desenvolver a inteligência. Por quê? Porque já adquirimos a consciência do eu, não somos mais conduzidos, mas já temos a oportunidade de começar a andar com as próprias pernas. A consciência do amor a si mesmo inicia a sua trajetória sublime. Na alma primitiva, ao contrário, a inteligência e a vida se acham no estado de germe, de semente. A consciência do si mesmo é embrionária. Nós estamos aqui na alma primitiva. Mas se observarmos essa figura, nós temos aqui na mão deste nosso irmão ancestral a pedra lascada. Nós temos aqui um tacape.
Nós temos aqui vestimentas, ele já se vestia, e aqui nós temos um homem muito similar, ele tem 12 mil anos aproximadamente, mas muito similar ao que nós temos hoje. Então nós vamos ver claramente o desenvolvimento da inteligência ao longo da evolução. Nós vamos ver claramente a inteligência proporcionando paixões. Nós vamos ver claramente a viagem do instinto ao sentimento. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza, diz Kardec? E eles disseram, não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. O abuso dela é que se faz, é que causa o mal. O abuso delas é que causa o mal. Então, não é problema comer a carne. Não é problema ter dinheiro, não é problema ter poder. É o abuso que se faz de cada uma dessas misericórdias, concessões que a gente recebe, que faz o mal. As paixões, disseram eles, são como um corcel, um cavalo selvagem, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma criatura envolvida com drogas, com álcool, com cigarro, ela está governada. Ela não governa. E o mérito evolutivo do progresso espiritual é quando a vontade está no comando. É quando a criatura sabe dizer sim, sim, não, não. Pois tudo que procede fora disso vem do mal, disse Jesus. E essa é uma fase muito difícil, porque experimentar as sensações, minhas irmãs e meus irmãos, e sair delas não é fácil. Ligar-se à drogadição e deixá-la não é fácil. Por isso que a solidariedade humana pede que um ampare o outro. Quem tem mais, dê para quem tem menos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, nos alertou Jesus. Porque a fase em que nós estamos vivendo aqui já não é mais de prevalência do instinto, mas das sensações, que podem nos conduzir a abismos, se nós não governarmos. Uma paixão se torna perigosa, disseram eles a Allan Kardec, a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Toda vez que a gente não governa as paixões, a gente causa prejuízo a nós mesmos ou a outros. E toda vez, sem exceção, que fazemos isso, a gente fica incurso na lei de causa e efeito. E Jesus é mais severo na afirmativa: serás metido numa prisão, e daí não sairás, enquanto não pagardes o último ceitil. E aí haverá prantos e ranger de dentes. É por isso que aquela questão foi primordial para a nossa abertura. Se um pouquinho de vontade em cada coisinha que a gente faz, se fosse melhor observado, a gente não precisaria chorar e nem sofrer no resgate, porque bastaria suar no trabalho justo. Com que fim, pois Deus, atrativos no gozo dos bens materiais, Kardec indaga: meu Deus do céu, para que essas dificuldades todas para com nós outros? E eles respondem de maneira brilhante: para instigar, olha o que é a lei, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão. Ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Função das paixões: estímulo e tentação. Kardec, tentado, faz a pergunta: qual é o objetivo dessa tentação? E eles respondem: desenvolver-lhe a razão, porque a inteligência se conquista pela força das coisas, mas a razão exige esforço, que deve preservá-lo dos excessos. Tudo posso, asseverou o apóstolo dos gentios, mas nem tudo me convém. Estou há 30 anos casado,
vivo bem com a minha família e me aparece uma pessoa de uma encarnação passada que eu não reconheço a pessoa, mas a presença dela provoca movimentos íntimos em mim que balançam toda a minha estrutura e põem a minha vida literalmente de cabeça para baixo. Testemunho que eu pedi. Mas eu sei que eu tenho uma família linda, filhos maravilhosos, esposa belíssima, e eu tenho que lutar entre o impulso da tentação provocada por esse desejo insofreável de ir com aquela criatura que tem uma atração forte, ou de permanecer segundo ao amor a que devo aos que comigo transitam na jornada. É uma luta em que muitos se perdem e poucos são os que encontram o caminho estreito. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes, pergunta Kardec. Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando é em liberdade, levado pelo desejo de se expor à tentação e para ter o mérito da resistência. A moça apareceu na vida daquela pessoa hipotética que o mundo assiste todos os dias, e o rapaz pode aparecer na vida do homem ou da mulher hipotética que a gente vê todos os dias, desfalecendo-se nas suas convicções casamentais. É a tentação. Expor-se à tentação para provar a si mesmo se tem domínio, se tem governo da vontade. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque em verdade eu vos digo, disse Jesus, o espírito está pronto, mas é carne, ele é fraco. O que significa dizer que quando ele decide no plano espiritual, ele sabe o que quer, e ele diz, eu vou resistir, mas quando desce na carne, a carne oblitera, faz ele esquecer isso, e ele é provado, é testemunhado, e ele não pode entrar em tentação se não quiser cair de novo. Mérito, se ele não aceita o convite forte, ele conseguiu a educação do sentimento, começou a se elaborar nele, e os espíritos, os guias, aqueles que cuidam da jornada dele, porquanto não tenha mais a solicitude de Deus 100%, a gente ainda tem guia segurando na mão da gente, para que a gente não caia. Eles fazem festa, eles ficam alegres, o meu filho não caiu de novo. Isso pode valer para um suicídio, isso pode valer para uma separação, isso pode valer para uma droga, isso pode valer para qualquer coisa que nós tenhamos escolhido na vida. Vigiai e orai, asseverou o mestre. A criatura, quando está nesse estágio, ela está tendo um mecanismo de testar a sua força moral, ela está sendo estimulada e ela está atingindo a elaboração do amor a si mesmo para a vida. Ela está elaborando-se e atingindo o estágio das sensações. Ela está começando a desenvolver o amor a si mesmo em si. Mas Lázaro termina a sua frase dizendo, quando instruído e depurado tem sentimentos. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo ensinamento, diz nada mais, nada menos do que o Espírito de verdade, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é por acaso que Lázaro colocou aqui, instruído. O que nós estamos fazendo aqui hoje é evitando quedas. O que vocês estão fazendo nessa semana maravilhosa é evitando quedas. Porque não nos esqueçamos, moral é a regra do bem proceder, de saber distinguir o bem do mal. E ninguém distingue o bem do mal se não instrui-se para a vida. E é isso que Lázaro está dizendo. E quando ele instrui-se para a vida, ele se depura. Olha esta cena.
É a lei de progresso, instrução e depuração se elaborando ao mesmo tempo. Veja que coisa curiosa. Nós temos aqui dois cenários distintos. Nós temos aqui duas criaturas, uma mãe e uma filha, e outra criatura na África, ambas em sofrimentos mais básicos que essa sociedade humana não poderia permitir. Fome, carências básicas. E aqui a gente está vendo com quanto doam nossos corações a lei de causa e efeito atuando. E daí não sairás enquanto não pagardes o último ceitil. Mas isso tem uma finalidade. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. A dor funciona como um mecanismo de instrução. Quando a gente não vai pelo amor, a dor nos revoga e nos faz nos redimirmos. Mas temos duas outras cenas, que aos olhos da criatura comum, não vê além de duas pessoas auxiliando. Mas é muito mais do que isso. Aqui nós temos a lei de misericórdia divina, porque nós temos que pagar cada ceitil na mesma moeda. A gente se depura, como disse Lázaro, quando se instrui, porque a gente sabe que auxiliando o outro, a gente está se auxiliando. É dando que se recebe. É o amor ao próximo como a si mesmo. O amor cobrindo a multidão de pecados, como disse Jesus. A educação dos sentimentos está se fazendo nas duas cenas, mas a educação está se fazendo de maneira consciente na segunda cena. O amor está se elaborando nas criaturas desse cenário. Quanto mais instruído, quanto mais depurado, tem sentimentos. Aí Kardec faz a pergunta, comenta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, não faz força, sem que precisem vencer qualquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes própria e a vencem? Ou seja, a pessoa que tem que lutar. Eu queria voar no pescoço dela, me disse uma moça, mas eu consegui segurar, Max. Ai, graças a Deus eu consegui segurar. Essa criatura cresceu, porque ela tinha um sentimento negativo, mas ela resistiu à tentação de se avançar na outra criatura. E daí um pouquinho é igual aquela criatura no trânsito. Era fechado, ele levanta a mão, grita, ah! Daí um pouco ele é fechado, vai com Deus, miserável. Depois ele chega naquele estágio, vai no trânsito, ele pensa assim: gente, será que não está com alguma pessoa que está obrigando ele a correr? Ele me fechou sem querer. Vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. E sai do coração. Veja que estágios que ele vai atingindo. É isso que ele está dizendo na pergunta. E eles respondem: só não tem que lutar aqueles em que haja, quem já há progresso realizado. Esses lutaram antes e triunfaram, venceram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Olha como é que é mesmo? Tornou-se um hábito. Educação moral é o quê? Conjunto dos hábitos adquiridos. Meu Deus, como Lázaro é um espírito sábio. A educação do sentimento nessa criatura está pronta. Ele realizou. Os sentimentos, diz Lázaro, são os instintos elevados à altura do progresso. E o bem se torna um hábito. O amor ao próximo é realizado por impulso, como por impulso hoje a gente mata. Por impulso hoje a gente faz o mal. A gente vai inverter isso. E a gente atinge o estágio em que o amor ao próximo começa a se sobrepor ao amor a si mesmo, em que a criatura atinge o estágio do sentimento, em que a maturidade do senso moral está se elaborando, em que a criatura já está amando ao próximo, naquilo que ela já conquistou, mais do que a si mesmo. Essa é a viagem que ele tem que fazer agora, do sentimento ao amor, porque o aprendizado do sentimento está realizado. Então ele sai do Homo sapiens e voltamos à pergunta: como será o humano do futuro? Jesus já disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Homo humanos, homo sentire, não sabemos, mas homem que segue Jesus nós temos certeza. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O amor é igual ao sentimento sublimado. A gente sai daquele estágio da razão para a humanidade e agora a viagem é da humanidade
para a angelitude. E aí a gente começa a atingir um estágio que não tem espírito neste planeta ainda. O único que veio e já voltou há 2000 anos. O sentimento sublima-se em amor e a viagem passa a ser do reino nominal ao reino angelical. E aí Jesus é compreendido. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque estes verão a Deus. O amor a Deus, então, é a depuração completa. E aí a criatura muda de sentimento para amor e faz a viagem completa. A jornada do amor se completa. E o filho volta para o pai, de onde veio. Nós não poderíamos falar tudo isso que nós falamos aqui, se isso não tivesse reflexões. Eu não sairia de Brasília e aceitaria esse digno convite maravilhoso, se isso não pudesse causar em nós reflexões. Porque seriam palavras vãs, e nós estamos falando de sentimento que não comporta isso. Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A palavra moral é a regra de bem proceder, é saber distinguir o bem do mal, é quando a criatura desperta. Ninguém vem para um encontro desse aqui se já não tiver atingido um estágio desse, porque vai estar em outro lugar, porque isso aqui ainda não faz nenhum movimento na alma dele. Uma criatura que já está aqui hoje, já despertou. Mas Kardec continua dizendo: reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, o trabalho em si próprio. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Disse João, o apóstolo. É o trabalho ao próximo. Os estágios estão aí. A educação moral é o conjunto dos hábitos adquiridos. A educação do sentimento leva à maturidade do senso moral. Pergunta: e a nossa jornada evolutiva? Como é que ela se encontra? Como vão sendo realizada por nós? Será que nós estamos fazendo de forma consciente? Olha só André Luiz, no seu primeiro livro, capítulo 1, ele diz assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Quantos de vós? Ele passou por um drama, gente. O reino de Deus não está nas aparências externas, está dentro de nós. Disse ele: acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Brilhe a vossa luz diante dos homens, disse Jesus antes. Buscai a verdade, disse André. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. E aquele pouco afeito a essa busca dirá: onde está a verdade? E nós sabemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, asseverou Jesus. Suai agora, disse André, para não chorardes depois, porque a cada um, disse Jesus, segundo as suas obras. Emmanuel também nos advertiu. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo aqui e a oficina, o trabalho lá fora. Não estabelece. Aqui e lá para o Cristo é a mesma coisa. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Não é possível me comportar de um jeito aqui e me comportar de outro jeito lá. Quanto tenho sido Cristo dentro de mim? Uma pergunta: como tenho me comportado aqui e lá? Emmanuel adverte: por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. A semeadura é livre, mas a colheita, essa não. Advertências do doce Rabi: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes,
estive preso e me fostes ver. Em verdade, eu vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Então permanecemos com o doce Rabi da Galileia a nos orientar os passos, aceitando o convite dele: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Muita paz a todos e muito obrigado. Para nossa vibração musical, convidamos o jovem João Aurélio, que tocará o piano, Sinfonia da Cantata 156 Arioso, de Bach, logo após a prece final com nosso amigo João Carneiro. A todos uma boa noite e os esperamos aqui amanhã.
Vamos, nesse momento, levar nossos pensamentos a Deus, que é nosso Pai, e a Jesus, que é nosso irmão, e agradecer a eles por mais uma oportunidade do aprendizado de hoje. Que Deus nos ilumine, nos proteja, nos guie pelos nossos caminhos de luz e de paz, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite e muita paz.